Já convido a igreja a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 119. Amém? Salmos 119, nós vamos ler os versículos 89, 93 e 105. Depois nós vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Salmo 119, capítulo 89, diz assim: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu acho que hoje é um dos dias assim mais difíceis para trazer a palavra para mim. Às vezes a gente passa por momentos na vida da gente que a gente começa a se questionar. Não sei se os irmãos compreendem o que eu estou falando. Porque nós fazemos ou deixamos de fazer aquilo que a palavra do Senhor nos manda fazer. Alguns irmãos aqui já sabem, né? Semana passada eu perdi uma tia, e essa tia ela já vinha doente há algum tempo, e já há algum tempo eu programava de fazer uma visita. E mesmo sabendo da situação que ela estava, né? Embora a gente não esperasse que terminasse na partida dela, mas eu poderia estar mais presente, e eu não estive. Já tinha alguns dias, algum tempo que eu tinha visto ela. E aí ela foi internada e não voltou mais para casa. E aí depois desse desfecho a gente fica, não tem como a gente não se autoanalisar, né? Porque o que a palavra de Deus diz? O que é importante? Não é a vida? Não é a gente estar junto? Não é a gente louvar a Deus juntos na alegria, na tristeza? Não é a gente estar proclamando o nome do Senhor aos enfermos? Embora eu creio que a minha tia, ela está na glória, né? Senhor, naquele dia em que o Senhor nos ressuscitar, nós a veremos. Porque a minha tia era uma serva do Senhor. Porém, eu estou em falta. E não tem mais como consertar aqui nessa terra com ela. Mas nós temos a oportunidade todos os dias de estar sempre corrigindo as nossas atitudes e a nossa falta de atitude com relação à palavra de Deus. É por isso que é importante a gente se firmar unicamente na palavra do Senhor. É ela quem nos dá a direção, é ela quem nos ensina, é ela quem nos mostra o que fazer. Porque eu creio que se eu tivesse olhado mais para a palavra, eu teria estado mais presente com a minha tia. Eu não teria hoje esse sentimento de culpa, de remorso, de tristeza, por não fazer parte, né, por não estar com ela nos últimos dias dela. Muitas vezes, a gente se apega a coisas que não convêm, a coisas que vão ficar aqui nessa terra. A gente se apega muito ao trabalho, a gente se apega muito à casa, a gente se apega muito à nossa vidinha cotidiana. E eu pensei sobre muitas coisas nesses últimos dias. Eu olhei para o meu guarda-roupa e até isso me fez sentir culpada. Porque eu lembro que a minha mãe fala que na infância dela ela não tinha tantas coisas. Então a vida era muito mais simples. Ela fala muito da união com a família. Ela fala muito da amizade que tinha, das amigas que tinha, do quanto todo mundo estava presente na vida um do outro. Mas hoje nós enchemos os nossos guarda-roupas, nós enchemos as nossas casas, nós aumentamos a nossa casa e tudo isso é trabalho para nos entreter. E o que é importante vai ficando de lado.
O que realmente interessa vai ficando de lado, porque nós estamos envolvidos somente com nós mesmos, com as nossas vidas. Eu estou falando isso para a igreja, mas a igreja está compreendendo que isso é para mim, né? Que foi uma reflexão que eu fiz da minha vida, do que eu tenho feito da minha vida. Porque, embora a gente sempre necessite estudar a palavra, compreender a palavra, porque essa palavra, ela é inspirada por Deus, um Deus que é eterno, e que, portanto, tudo que está revelado aqui nos faria estudar por toda a eternidade também. Aqui há conteúdo para que a gente estude, para que a gente aprenda, para que a gente melhore, a gente se corrija em todo o tempo. É por isso que a gente precisa buscar a palavra de Deus, para que a gente realmente venha a ser servos do Senhor nesses últimos dias, para que a gente venha realmente a fazer aquilo que interessa para o Senhor. A gente venha verdadeiramente trabalhar para o reino e não trabalhar para nós mesmos. E não nos envolver apenas com o nosso dia a dia, com a nossa vida. Há tantas preocupações que irão se acabar e não terão nenhuma utilidade, não significarão nada no dia da nossa partida. E por que muitas vezes a gente se envolve tanto com essas coisas, né? Às vezes eu tiro um dia assim para arrumar a casa e para nós que trabalhamos fora, a gente sempre vai acumulando serviço. Então chega muitas vezes a ocupar um final de semana inteiro, a gente se ocupando com coisas que, quando a gente partir, ficarão aqui. E as pessoas, era isso que eu ficava olhando para aquele guarda-roupa e imaginando assim, se eu partisse hoje, o que o meu esposo ia fazer com tudo isso aqui? O que ia significar tudo isso aqui? E, no entanto, muitas vezes ele chega do trabalho e eu estou envolvida com isso aqui. Eu estou limpando, eu estou fazendo alguma coisa que está me tirando tempo com ele, que é importante, é o nosso tempo uns com os outros. Quando a gente deixar essa terra, a única coisa que ficará na lembrança das pessoas é os momentos que nós passamos com elas. O resto não terá nenhuma importância. Então, para que a gente venha tirar os olhos desta terra e das coisas que nos prendem a ela, a gente precisa olhar para a palavra de Deus, porque ela revela uma infinidade de coisas tão maravilhosas que são totalmente incomparáveis com aquilo que nós temos de prazer aqui na terra. Toda a felicidade que a gente desfruta aqui na terra não vai significar nada na eternidade, diante do que está para ser revelado, né, no dia em que nós partirmos com o Senhor. Então nós precisamos verdadeiramente trabalhar para o reino, nós precisamos verdadeiramente pregar e viver a palavra de Deus. Essa palavra que tem tudo o que nós precisamos, absolutamente tudo. Qualquer problema que a gente passe, qualquer dificuldade que a gente enfrente, a palavra do Senhor, ela lança luz sobre aquilo que nós estamos passando, sobre aquilo que nós estamos precisando. E muitas vezes a gente está indo buscar lá fora. Muitas vezes a gente está preocupado com coisas que lá fora pode ter uma solução momentânea, mas que não vai ter duração para a eternidade. E aqui eu não estou dizendo que a gente não deva estudar, que a gente não deva procurar um médico, a gente não deva trabalhar, a gente não deva ter as coisas que são necessárias para que a gente tenha uma vida tranquila aqui na terra. Não, eu estou só falando que a gente tem que dosar o nosso comprometimento com essas coisas. Porque maior que tudo isso é o Senhor. Maior foi a obra que Ele fez e que Ele agora confiou a nós. E nós estamos fazendo o quê? Será que nós estamos fazendo aquilo que é da vontade do Senhor? Será que a gente está investindo no reino de Deus? O reino de Deus são vidas. O reino de Deus não é a nossa felicidade, não é o nosso bem-estar. Não é a gente andar de carro novo, não é a gente ter uma casa boa, não é a gente correr atrás de um bom emprego. Tudo isso a gente pode até fazer, mas o nosso coração não pode se prender a essas coisas. Os nossos dias não podem ficar embaraçados nessas coisas. Os nossos dias têm que ser contados para que a gente venha a alcançar um coração que agrade ao Senhor. Então é preciso uma transformação.
E essa transformação é só o Senhor. É só o Senhor quem faz. O Senhor se revelou a nós pela sua palavra e pelo Senhor Jesus Cristo. E Ele diz que nós precisamos estudar a sua palavra para que a gente corrija o nosso comportamento, para que a gente mude o nosso pensamento, para que a gente transforme as nossas ações. A gente precisa se parecer com Cristo. Mas muitas vezes a gente está querendo se parecer um com o outro. A gente está olhando para a moda, a gente está olhando para um vestido novo que saiu, né? E todo mundo quer, né? Nós mulheres principalmente, a gente tem um olhar para essas coisas, né? E a gente envolve muito o nosso tempo nisso, em parecer com o mundo. E o que o Senhor disse é que nós precisamos ser totalmente diferentes do mundo. Nós precisamos ter uma atitude totalmente diferente a que as pessoas no mundo têm, para que elas venham a mudar as suas atitudes. Mas se nós estivermos assim, se a gente se parecer com eles, qual a necessidade que eles têm de mudar? Se eles olham para nós e nos comparam com eles, e nós estamos parecidos com eles, não tem necessidade de mudança. E se não tem necessidade de mudança, o reino não cresce. E se o reino não cresce, o Senhor encontra falta em nós. Porque esse é o nosso trabalho. É a gente agir para que as situações, para que as pessoas, para que a nossa vizinhança, ela seja transformada. Para que ela seja transformada, nós precisamos ser transformados. E para sermos transformados, é o Espírito Santo quem vai fazer. E para que Ele faça, a gente precisa conhecer Ele. E para que a gente conheça Ele, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Quando a gente conhece a palavra de Deus, qualquer que seja a situação, o Espírito Santo traz um versículo, ele traz algo que vá acalentar, algo que vá trazer conforto, que vá trazer mudança nos nossos corações. Mas como que o Espírito Santo vai trazer à nossa lembrança aquilo que nós não conhecemos? Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus, para que no momento oportuno o Senhor traga ela ao nosso coração, à nossa mente, e assim a gente seja transformado, e assim Ele transforme pessoas através das nossas vidas. A nossa vida tem um propósito, e o propósito é fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor nós não vamos descobrir olhando aqui para essa terra, olhando uns para os outros, agindo uns como os outros. Muitas vezes a gente está repetindo aquilo que está sendo dito, ao invés de ir atrás de algo novo, porque o Senhor tem a revelar. O Senhor é um Deus de novidade e a sua palavra se revela a nós a cada dia. Mas muitas vezes a gente fica preso àquilo que já foi dito. E não é que não tenha poder, porque a palavra do Senhor em todo tempo ela tem poder. Mas a obra não pode terminar em nós. E a partir do momento que a gente recebe essa palavra e a gente se aquieta e a gente não busca uma transformação nas nossas vidas e nas vidas das pessoas à nossa volta, nós estamos parados. Nós estamos apenas fazendo voltas naquilo que todo mundo já sabe o que é, naquilo que todo mundo já compreende, mas que praticar, muitas vezes, quase ninguém pratica. Conhecer a palavra de Deus não é tão difícil. Eu vi outro dia um vídeo de um rapaz, e ele está nas ruas hoje, ele usa drogas, e aquele homem começou a falar assim da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E ele falou de uma maneira tão bela. Aquele homem, ele conhece a palavra de Deus, mas ele não vive, e por isso ela não tem poder na vida dele. E se a gente também apenas conhecer a palavra de Deus, nós vamos apenas, como aquele homem, recitar ela. E ela precisa agir nas nossas vidas, para que as pessoas olhem e creiam, né? Para que as pessoas não olhem para a gente e vejam apenas mais um grupo como tantos outros que tem nesse mundo, mas que não influenciam, que não fazem diferença. Será que nós estamos fazendo diferença no nosso meio, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho? Outro dia a gente estava conversando lá no meu trabalho e
quando muita gente conversa sobre muita coisa, a gente muitas vezes prefere ficar calado, porque tudo que a gente vai falar naquele momento não vai surtir efeito quando a pessoa tem uma mente já cauterizada, quando ela tem uma mente fechada. Não adianta a gente falar. É por isso que a gente precisa viver. Porque palavras sem ação não vão surtir efeito. Aquela história de faça o que eu falo, não faça o que eu faço, isso é um ditado do inimigo. Isso é coisa do inimigo. A gente tem que agir conforme o que a gente fala. A gente tem que agir conforme a palavra de Deus. Eu vi uma frase interessante outro dia que diz que muitas pessoas, durante toda a sua vida, lerão a Bíblia unicamente através das nossas vidas. É por isso que a nossa responsabilidade é grande. É por isso que a gente precisa conhecer a Deus, para que a gente faça a vontade dEle. Porque é muito fácil a gente se envolver com a nossa vontade. Depois de um certo tempo, principalmente na nossa caminhada, a gente se sente tentado a acreditar que em nós há algum conhecimento, que em nós há alguma direção, e muitas vezes a gente começa a agir imaginando o que é a vontade de Deus. Agir até com sinceridade, mas como dizem, a gente pode estar sinceramente enganado. Só o Espírito Santo é quem vai revelar. E para isso a gente precisa buscar Ele. Para isso a gente precisa olhar para essa palavra e acreditar nela. A gente precisa viver ela. Dizer que acredita sem agir como ela manda a gente agir, não vai ter efeito. Nem nas nossas vidas e nem na vida das pessoas que estão a nos observar. Eu achei dois parágrafos muito interessantes, eu até transcrevi ele aqui para ler para a igreja, que diz assim: a Bíblia foi escrita ao longo de 1.600 anos, por aproximadamente 40 escritores. Ela foi escrita em tempos de guerra e em tempos de paz. Foi escrita por reis, por profetas, sacerdotes, simples pescadores, um médico, pessoas das mais variadas classes e dos lugares mais longínquos. O que mais impacta a humanidade é que, apesar de tudo isso, a Bíblia é um livro exato. Não contém erro algum. E aí a gente lê uma frase como essa e a gente concorda inteiramente com ela. A gente diz, verdadeiramente, ela é assim. Mas aí, muitas vezes as pessoas estão olhando para a gente e falando, e cadê? E cadê essa palavra na tua vida? E cadê que você não está fazendo conforme ela está mandando? Cadê que você está seguindo os seus próprios pensamentos e os seus próprios desejos? Só Deus para ter misericórdia da nossa alma e nos ensinar e abrir os nossos olhos para que a gente veja realmente o poder que há na palavra de Deus. Porque nela a gente aprende que o servo de Deus, ele faria obras maiores que a de Cristo. E a gente não tem visto isso. A gente não tem visto. Nós vemos muita... Como é que eu vou dizer? A gente vê muito movimento. A gente vê muita coisa que, a princípio, parece ser alguma coisa, mas não produz nada. Nasce e morre ali. Mas tudo aquilo que é nascido da vontade de Deus, aquilo ganha terreno. Aquilo vai para frente. Aquilo traz frutos. Então, há um erro muito grande em nós hoje. Porque a palavra de Deus diz que esses simples homens que foram inspirados, né, que quem o Senhor inspirou para falar transcrever a sua palavra, esses homens fizeram coisas que nos admiram até hoje. Fizeram coisas grandiosas. Homens que, sem estudo algum, ao falar do Senhor,
eles produziam frutos de 4.000 pessoas numa única pregação. Você consegue imaginar o que é isso? Você consegue imaginar o que é a presença de Deus numa ministração como essa? E muitas vezes a gente está falando e falando e falando, e a gente está se movimentando, mas não está saindo do que é. A gente continua exatamente no mesmo lugar. Então há uma necessidade da gente se autoanalisar e da gente olhar para a palavra de Deus e dizer: é nisso aqui que eu estou falhando, é isso aqui que eu tenho que consertar, é isso aqui que eu tenho que fazer, porque Deus, Ele tem o poder, Ele pode fazer, mas Ele escolheu fazer através de nós, e nós estamos escolhendo fazer a nossa vontade em muitas situações, e é por isso que a gente não vê aquilo que aqueles homens viram no seu tempo. Você já imaginou hoje o apóstolo Paulo vivendo na nossa época? Você já imaginou o apóstolo Paulo com um carro? Ele podendo viajar de avião? Se aquele homem fez uma obra tão tremenda naquele tempo, nas condições em que ele vivia, imagina hoje o que ele não faria. O que o Senhor não faria através da vida dele. Por quê? Porque a gente olha para ele e a gente vê uma entrega total. A gente não vê Paulo, eu não consigo imaginar Paulo numa rodinha de amigos, conversando sobre qualquer tipo de assunto aleatório que não tem importância nenhuma. Eu não consigo ver. Embora eu não duvide que sim, eles tenham tido seus momentos de lazer, sim. Mas eu não imagino ele perdendo tempo como muitas vezes a gente perde diante de uma televisão assistindo uma série com 500.000 capítulos. Aquilo ali é vida que está sendo perdida. O tempo que a gente passa olhando para uma televisão ou que a gente passa no celular, fazendo qualquer coisa que não glorifique, que não engrandece o Senhor, a gente está gastando os dias que Ele nos deu em vão. E Ele vai nos cobrar. Ele vai nos cobrar tudo aquilo que Ele nos entregou. Com a possibilidade que nós temos de fazer a obra de Deus hoje. E muitas vezes nós não fazemos. Você acha que Ele não vai cobrar de mim? E o que eu vou dizer? Como que eu vou explicar para o Senhor que eu preferi deixar de buscar a presença dEle para passar 2 horas ou 3 horas na frente de uma televisão assistindo uma série, e aí a gente começa a assistir aquelas séries que terminam um capítulo e começa outro, porque o propósito do inimigo é justamente esse, e aí quando a gente descobre essa série, ela já tem muitos capítulos, e aí muitas vezes a gente quer colocar ela em dia. Eu estou falando isso aqui porque eu estou falando de mim, irmãos. Estou falando de mim. Eu já perdi muito tempo assim. Eu já perdi muito tempo na frente de uma televisão. Eu louvo ao Senhor porque hoje eu tenho esse entendimento e já há algum tempo na nossa casa praticamente a TV ela é inútil. Eu preciso me libertar ainda do celular. Porque o inimigo ele é tão sagaz que ele aumentou aquela televisão, encheu os nossos olhos e quando nós nos cansamos, ele nos entregou ela pequenininha para que a gente coloque no bolso e leve para onde a gente quiser. E ali muitas vezes a gente está numa fila ou a gente está aguardando um atendimento e aí o que a gente faz? Muitas vezes a gente pega o celular e o que a gente faz com esse celular? A gente vai perder tempo. Eu lembro que uma vez eu vi um pastor falando que ele gostava de aproveitar cada momento que ele tinha com Deus. Ele falava assim, na pregação dele, que ele não achava que era ruim qualquer tempo que ele tivesse que, teoricamente, perdesse. Fosse numa fila, fosse aguardando atendimento em uma repartição pública, porque é o que muitas vezes a gente reclama, né? Da demora, porque a gente quer resolver logo a nossa vida. Ele disse que aprendeu a não reclamar desses momentos, porque ele usava todo esse momento para falar com Deus, para orar pelas pessoas que estavam ali.
Você já chegou numa lotérica para pagar uma conta? Isso há um tempo atrás, porque hoje a gente nem faz mais isso, né? A gente está tão moderninho que a gente nem isso faz mais. Mas naquela época que a gente ficava ali, alguém se lembrou de orar pelas pessoas que estavam ali? De olhar para aquelas pessoas e enxergar elas como almas pelas quais o Senhor morreu? A gente tinha que olhar para cada pessoa que passa pela nossa vida com esses olhos. O Senhor morreu por essa pessoa, né? Fazer uma oração, tentar se aproximar, falar de Deus, porque muitas vezes a gente se aproxima para falar bobagem, a gente se aproxima de alguém para reclamar porque está demorando o atendimento, porque a gente já está ali há meia hora e não chamaram a gente ainda, ou qualquer razão que seja, qualquer motivo que seja, é motivo para a gente começar uma conversa. E a gente tinha que fazer isso, mas procurando um momento para que a gente viesse a falar da eternidade, porque isso aqui está passando muito rápido. Eu fiquei lembrando da minha tia e eu lembro dela nova, dela toda alegre. E aí, quando ela faleceu, ela já estava uma senhorinha. E eu falei, meu Deus, como que passou rápido. Hoje, eu sou aquela senhora que eu estava vendo quando criança. E eu não vi esse tempo passar. Mas ele passou. Ontem a gente estava ali na casa dos irmãos, né, da irmã Rosimar e o irmão Eudes, e aí ele estava falando que a gente tem muito, o tempo que a gente tem, se a gente for viver, né, no caso, a gente que tem a mesma idade, se a gente for viver até os 80 anos, a gente tem mais tempo para trás do que para frente. Isso não é assustador? Não deveria. Porque o fato é que a nossa vida, ela vai seguir por toda a eternidade. Mas a gente se preocupa porque muitas vezes a gente está olhando para isso aqui, né? Quem aqui nunca parou para pensar assim, meu Deus, quando eu morrer tudo acabou. Acabou isso aqui. E aí, muitas vezes, em muitos momentos, a gente esquece que a gente não vai morrer. A gente vai apenas sair desse plano e passar para a eternidade. E essa eternidade, ela pode ser na presença de Deus ou pode ser afastada dele. Para que a gente se aproxime dele, a gente precisa conhecer ele. Eu vi outro dia uma frase que dizia assim, que muitas pessoas, elas não querem levar Deus para a sua vida, para o seu dia a dia. Elas não querem levar Deus para o seu trabalho, não querem levar Deus para os seus afazeres, mas elas querem passar a eternidade com Deus. Como é que você vai passar a eternidade com alguém que você não conhece? Né? O Senhor diz na sua palavra que naquele dia Ele vai virar para muitas pessoas que acreditam que vão passar a eternidade com Ele e vai dizer, eu nunca vos conheci. E é interessante, e terrivelmente interessante, que aquelas pessoas conheciam a Deus e elas estavam acreditando que iriam passar a eternidade com Ele. Mas elas estavam se enganando. Em algum momento elas deixaram de fazer a vontade de Deus e não se perceberam disso. Eu acredito que o que faz esse afastamento, o que causa esse afastamento, é a gente se afastar da palavra de Deus. É da palavra de Deus. A gente não pode se envolver muito com esse mundo porque ele está acabando. E embora a gente fale isso, muitas vezes parece que a gente não acredita nisso, porque a gente passa os nossos dias como se isso fosse acontecer na vida das outras pessoas, mas não na nossa. Uma vez eu vi um filme que, depois do enterro de uma moça, alguém falava assim, falando com ela, né? Olha, fulana, você morreu. E os seus pais voltaram para casa, o seu noivo voltou para casa, os seus amigos voltaram para casa, certos de que isso nunca vai acontecer com eles. E não é verdade? Muitas vezes a gente participa de um funeral e a gente volta para casa como se aquilo não fosse chegar até nós. Mas vai chegar. E o dia que chegar, vai se findar toda a oportunidade que você e eu tivemos de fazer alguma coisa pelo reino. Porque a gente só vai poder fazer aqui na terra. A gente só vai poder buscar ao Senhor aqui na terra. A gente só vai poder pregar a palavra do Senhor aqui na terra. E a gente não sabe quando que a gente vai partir.
e nem como. A gente não sabe se nós estaremos vivos na volta de Cristo ou se nós vamos antes e o mundo aqui vai continuar. E qual a obra que a gente deixou aqui? O que a gente fez aqui? Como que as pessoas vão se lembrar de nós? Eu não digo isso para que isso cause aquele interesse de alguém, nossa, como fulano vai fazer falta? Não é isso. A questão é a gente deixar algo, uma obra aqui que vai continuar pela eternidade. É a gente partir daqui na certeza de que a gente fez a vontade de Deus, de que a gente cumpriu o querer dele na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta. Mas é necessário a gente se voltar para a palavra de Deus. E a gente deixar de muitas vezes fazer a nossa vontade. E deixar os nossos achismos. Porque muitas vezes a gente se prende muito à visão das pessoas. Quando na verdade a gente precisa fazer com que tudo seja passado pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus, ela dá base para aquilo que nós estamos ouvindo, para aquilo que nós estamos fazendo, glória a Deus. Mas se ela não dá base, a gente precisa retornar para o caminho. Porque a gente não vai seguir ao Senhor apenas junto com Ele, sem estar no caminho, à beira do caminho. Existe um caminho e a gente precisa trilhar nele. A gente não pode estar do lado dele. A gente não pode somente acreditar e pregar e não fazer. A gente precisa cumprir, a gente precisa fazer a vontade de Deus. Esse último versículo que diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Ela é divinamente inspirada, então ela é eterna. Então ela precisa ter valor nas nossas vidas, ela precisa ter peso nas nossas vidas. Essa palavra, a gente precisa olhar para ela e a gente precisa olhar para nós, primeiramente. Porque se não começar em nós, ela não vai surtir nenhum efeito à nossa volta. A gente precisa buscar a Deus. A gente precisa conhecer a Deus para que a gente realmente cumpra o querer dele, para que o nome dele seja glorificado. Eu estava em casa hoje com meu esposo e aí a gente estava vendo a bagunça da vizinhança, né? E eu confesso para os irmãos que assim o desejo é assim, por que o Senhor não manda um raio nesse som? Por que não acontece alguma coisa e faça um... Assim, vem tanta coisa que não é de Deus na mente da gente, porque é o Senhor. Porque a gente tem que olhar para aquelas pessoas e orar por elas. E não querer apenas que elas sigam a vida delas, ainda que elas, né, se percam. Não há nenhum problema se elas se perderem, desde que eu esteja bem, desde que eu esteja tranquila, desde que não esteja me incomodando. Isso é tão feio. E aí eu pensando assim, eu chateada, e pensando mil e uma coisa. E depois eu lembrei assim, gente, eu vou levar a palavra de Deus, mas eu não estou vivendo ela. Olha o que eu estou querendo para as pessoas, para a minha vizinhança. Perdão, irmãos. Olha que coisa feia. Então é tão fácil a gente permitir que o inimigo ele adentre no nosso pensamento e no nosso coração e a gente se esqueça de que a gente tem que ter uma atitude diferente. De que a gente precisa... Ai, desculpa, irmãos, a garganta hoje não tá boa. Então, para que o Espírito Santo corrija essas atitudes em nós, a gente precisa andar com Ele. A gente precisa buscar Ele e se envolver com Ele. Eu anotei tanta coisa aqui, eu falei, eu acho que eu me perdi em muita coisa, porque falar da palavra de Deus, a gente quando está em casa, a gente pensa tanta coisa, né?
Às vezes a gente se imagina falando e aí quando a gente chega em casa, a gente fala, e olha pro esposo, a gente fala, meu Deus, eu não falei tanto. Só que talvez tudo que tenha, que muitas vezes a gente separe para falar, aquilo não é nem para a igreja, aquilo é para a gente, né? E eu peço que o Senhor complete a palavra dele no coração dos irmãos. Que o Senhor trabalhe na vida dos irmãos como ele tem trabalhado na minha vida esses dias. Porque não adianta apenas a gente reconhecer. A gente tem que mudar, a gente tem que transformar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Porque eu falo tudo isso para os irmãos e eu venho a dizer para os irmãos que eu tenho duas outras tias que também estão idosas e também estão doentes. E quando a gente perdeu essa minha tia, eu falei com a minha mãe, eu falei assim, essa semana que vem a gente vai visitar minhas tias. A gente não pode deixar acontecer de novo. Não estou dizendo que elas vá, às vezes eu posso até ir na frente delas, né? Mas, como elas estão idosas e estão doentes, a gente tem essa preocupação. E aí eu falei isso com a minha mãe. E como diz a minha mãe, alguém foi lá na casa da minha tia? Porque eu não fui. Eu esfreguei o olho novamente e chegou o final de semana. E aí eu estava muito ocupada e eu não fui. Então, qual foi o peso que teve essa revelação de Deus na minha vida? Né? Ouvir a palavra de Deus e sentir que é de Deus e acreditar e dizer que tudo vai ser diferente sem atitude não significa nada. A gente pode estudar a palavra de Deus, a gente pode ter total domínio dela, mas se a gente não fizer aquilo que ela manda, a gente não está fazendo nada. Tem que ter efeito, tem que ter atitude. A gente precisa sair das quatro paredes, a gente precisa sair desse mundinho que a gente, essa cerca que a gente mesmo colocou em volta da gente. A gente precisa transpassar ela e a gente precisa fazer a vontade de Deus além dela, porque o tempo está passando. E a gente não está se apercebendo disso. Nós já estamos no 3º mês do ano, não é isso? 4º mês. A gente já entrou no 4º mês do ano. E o que a gente fez de diferente? Qual foi a grande obra que a gente fez para o Senhor? Como foi que a gente glorificou a Deus de uma maneira diferente nas nossas vidas? Ano passado, eu disse que iria ler a Bíblia todinha. E aí, faltaram alguns livros. Porque nos últimos dias do ano eu estava muito ocupada e aí eu não consegui. E aí eu falei assim, mas esse ano eu vou começar e eu vou terminar, vou ler a Bíblia inteira. Eu ainda não comecei. Então não adianta eu pegar ela, eu marcar ela, né? E eu fazer um voto com Deus e eu não cumprir. Não adianta eu reconhecer que eu estou em falha e eu não mudar. Não adianta. É por isso que a gente tem que empregar, irmãos, o maior tempo possível em conhecer e em transmitir e em viver a palavra de Deus. Porque a gente está lidando com algo muito poderoso. A gente está lidando aqui com algo que pode salvar vidas. E imagina se nós mesmos não conseguirmos a salvação porque a gente está tropeçando nas próprias pernas. Porque a gente está apenas reconhecendo, mas não está fazendo. É fazer a vontade de Deus, é seguir adiante, é mudar tudo à nossa volta. Porque dizer que o Senhor tem poder, mas não agir em conformidade com a palavra dele, é perda de tempo. Né? É a gente passar uma coisa que vive uma vida que não vive. A gente tem que mostrar a diferença para o mundo. A gente precisa dizer que Deus ele age, mas Deus precisa agir na vida da gente. Mas para que Deus haja na vida da gente, a gente precisa agir em conformidade com a palavra dele. Então é buscar a Deus realmente.
é não somente falar. Palavras soltas não têm poder algum. O exemplo é que arrasta, né? Viver isso aqui é que vai fazer com que as pessoas elas entendam que há um outro caminho, porque o mundo está apontando para muitas direções. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e aí elas vêm falar do seu problema, mas elas só veem a solução aqui na Terra, elas só veem a solução que o mundo tem para oferecer. Mas, como eu já disse aqui nessa noite, é uma solução temporária. É quase que apenas amenizar uma situação e guardar o problema para que ele cresça mais adiante. O mundo não tem solução. Nós temos a solução se nós tivermos a Deus. Se Deus estiver nas nossas vidas, nós temos a solução para todo e qualquer problema. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus, ela é atual. Ela vale para toda e qualquer situação. Muitas vezes a gente vê as pessoas, e às vezes até nós mesmos, correndo o risco de dar mais crédito, como diz o meu esposo, dar mais crédito para aquilo que o mundo tem a oferecer. E aqui eu volto a dizer, o mundo tem sim algumas coisas a oferecer que vai realmente surtir efeito nas nossas vidas, mas o efeito eterno é a palavra de Deus. Para a gente falar que a palavra de Deus cura, se a gente precisar ir no médico, a gente tem que ir. Porque Deus cura também através do médico. Mas a gente não pode apenas somente olhar para Ele. Porque há situações, e a gente entende isso, que é Deus quem vai agir. Então é por isso que a gente precisa proclamar o nome de Deus. Porque em muitas situações, Deus ele vai ser revelado através das nossas vidas, através de alguma dificuldade, através de algum problema. Então, a gente precisa estar sempre andando em conformidade com o querer de Deus, para que realmente a gente venha a mostrar para o mundo que Ele é real, que Ele existe, que Ele trabalha e que Ele faz. Que não é apenas um conto de fadas, que não é apenas uma fábula. Isso aqui é real. A palavra de Deus tem poder. Então, a gente precisa pregar ela. A gente precisa pregar a palavra de Deus. Porque quem transforma é a palavra de Deus. Quem tem poder é a palavra de Deus. É ela que tem poder. É por isso que muitas vezes a gente vai ver uma pessoa tão simplesinha falar de Deus de uma maneira tão grandiosa. Porque isso é intimidade com Deus. Isso é poder de Deus na vida daquela pessoa. Isso é Deus agindo na vida daquela pessoa. E para que Ele haja nas nossas vidas, a gente precisa conhecer Ele. Então, eu deixo essa noite essa mensagem de reflexão para os irmãos, embora ela seja muito mais um desabafo, seja muito mais uma confissão, né? Peço a oração dos irmãos, porque a gente muitas vezes, quando acontecem coisas assim desse tipo e marcam muito, o coração da gente fica meio pesado, né? E não é que a gente vá desistir, mas é porque a gente tem uma necessidade muito grande de estar compartilhando as nossas fraquezas, né? Também. Porque é nas nossas fraquezas que a gente se fortalece. Porque quando Deus age, né, Ele fortalece a gente. Quando a gente ora, Deus fortalece uns aos outros. Então eu conto com a oração dos irmãos e vamos agir, irmãos. Vamos tomar posse daquilo que a palavra de Deus diz e vamos colocar ela em prática, né? Não vamos somente nos prender a esse mundinho nosso de estar fazendo e repetindo as mesmas coisas, né? A gente tem que realmente viver de maneira grandiosa a palavra de Deus. A gente precisa sentir o poder de Deus nas nossas vidas. Eu tinha separado um versículo, deixa eu ver se eu acho ele aqui. É onde o Senhor, Ele fala exatamente para os escribas e fariseus, ou seja, para as pessoas que conheciam a palavra de Deus. E Jesus fala para eles que eles precisam conhecer, eles precisam acreditar no poder da palavra.
Eu não encontrei aqui. Eu escrevi tanta coisa e eu não encontrei o versículo. Eu fico devendo. Na escola bíblica nós vamos falar sobre ele. Então, há o risco muito grande da gente estar falando de uma palavra, mas não estar realmente acreditando no poder dela. Porque não adianta a gente apenas dizer assim, eu acredito, se a gente não vive. Então, vamos viver a palavra de Deus. Vamos colocar ela em prática. Eu quero ainda ler com os irmãos 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Que diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, cresçamos na graça e no conhecimento. Isso aqui está falando que a gente precisa colocar em ação. A gente precisa mudar as nossas vidas. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso tomar uma posição, porque eu entendi isso. Mas se eu não tomar uma atitude, eu corro o risco de me perder, como muitas pessoas têm se perdido. Porque acreditam, mas não agem. Então, a gente precisa unir fé à ação, conhecimento e graça, para que realmente o nome de Deus seja engrandecido nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe a igreja.